Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos complementar o conteúdo das aulas 43 e 44 da Frente 2, que fala sobre os países emergentes dentro da nova ordem mundial. E dentre esses países emergentes, a gente vai destacar aquele que é o grande herdeiro da União Soviética daquele período da Guerra Fria. A gente vai falar sobre a Rússia. E para falar sobre a Rússia, a gente vai falar período final da União Soviética, da formação da SEI e, enfim, conversar um pouco mais sobre a geografia da Rússia. Não é um assunto tão recorrente assim nos vestibulares mais atuais, mas ainda assim é um assunto possível de aparecer em algumas provas. Tenham bastante atenção, façam sempre seus exercícios e me acompanhem nos próximos slides. Para nós começarmos então esse conteúdo, vale a pena a gente voltar um pouquinho no tempo e fazer um histórico de fragmentação da União Soviética, formação da Comunidade dos Estados Independentes e a situação da Rússia em meio a todo esse processo. Para a gente falar da situação da Rússia em meio a esse processo, esses dois personagens são extremamente importantes ao longo dessa transição de União Soviética para a Comunidade dos Estados Independentes e de União Soviética para a existência de um Estado russo. Aqui à direita, esse senhor calvo é Mikhail Gorbachev, último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, o que seria equivalente aí ao cargo de último presidente da existência da União Soviética, que vai ceder espaço no comando do território russo, tornado independente após a fragmentação da União Soviética, a este outro senhor, este já falecido, Boris Yeltsin. Aqui dois símbolos importantes, a bandeira da antiga União Soviética, a bandeira da Comunidade dos Estados Independentes. E nesse mapa, como a gente pode perceber, a gente tem os contornos territoriais do que era a antiga União Soviética nessa linha em cor vermelha mais escura, e do que hoje a gente tem de países que se tornaram independentes, alguns aderindo à Comunidade dos Estados Independentes, outros não, como muito em breve a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Mas qual é o contexto histórico nesse mês de dezembro de 1991? É o contexto histórico do final da Guerra Fria, até porque consideramos um momento como marco final da Guerra Fria a fragmentação da União Soviética, apesar de alguns livros colocarem que o ano de 1989, com a queda do Muro de Berlim, também possa ser considerado aí um marco bastante importante para o final da Guerra Fria. E o que representa, né, dentro da União Soviética, dentro do mundo, da esfera de influência da União Soviética, esse final de Guerra Fria? Representa o colapso do sistema socialista, representa o colapso do segundo mundo, representa o colapso de toda essa esfera de influência exercida pela grande potência do período da Guerra Fria, a União Soviética. E esse colapso do socialismo, que a gente chama de socialismo real, para diferenciá-lo do socialismo científico, do Marx, do Engels, ou do socialismo utópico, que aparece lá no contexto da Revolução Industrial, ele já dava sinais de que iria entrar em colapso, né, já na década de 1980, por características inerentes à sua própria organização, como a gente já conversou em aula anterior, mas que vale a pena a gente retomar alguns dados a respeito. Primeira coisa que é importante a gente lembrar, dentro desse socialismo real, havia um forte controle do Estado sobre os meios de produção, ou seja, um forte controle estatal sobre todas as atividades econômicas. E havia uma dificuldade muito grande do Estado em planejar essas atividades econômicas, em abastecer de maneira adequada as necessidades da população, em produzir mercadorias de acordo não só com as necessidades, mas diante de uma qualidade que a população almejava ter. Então era muito comum, durante esse período final da Guerra Fria, década de 80 principalmente, a União Soviética conviver com crises de desabastecimento, de você ir até o supermercado, até uma loja, e não ter acesso àquele produto que você almejava, e que teria que esperar um longo tempo para ter acesso a essa mesma mercadoria. Ou quando tinha acesso à mercadoria, essa mercadoria se mostrava numa qualidade não tão desejada, tecnologicamente defasada, principalmente se você tinha a percepção de como era essa mesma mercadoria dentro do mundo ocidental capitalista. E por que isso acontecia? Não só devido à dificuldade que o governo soviético tinha por centralizar demais as atividades econômicas
de gerir essas atividades econômicas, mas por ter uma economia muito voltada também ao contexto da Guerra Fria, de priorizar bastante a indústria de base, a indústria bélica, a indústria aeroespacial e deixar de lado a indústria de bens de consumo, sejam eles duráveis ou não duráveis, que são aqueles bens que atendem às necessidades mais imediatas da população em geral. Isso, turma, gera insatisfação. E ao mesmo tempo que essa situação econômica gera insatisfação, havia uma situação política que também gerava insatisfação, principalmente quando se comparava com o mundo ocidental. E qual era essa situação política? Tínhamos dentro da União Soviética um regime monopartidário. Apenas o Partido Comunista da União Soviética tinha acesso ao poder. Então não havia um pluripartidarismo com ampla participação da sociedade. E mesmo a sociedade, se estivesse descontente com esse governo, não havia abertura para um diálogo, para uma manifestação. Por quê? Porque a censura era muito forte, a repressão era muito forte, a liberdade de expressão era muito cerceada. Prisões arbitrárias, torturas, execuções, infelizmente eram práticas comuns dentro da antiga União Soviética. Diante desse quadro, o que o Gorbachev vai fazer durante o seu governo a partir de 1986? Tentar reestruturar essa situação. Mas o plano de reestruturação ou os planos de reestruturação política e econômica que ele vai trazer, na verdade, não surtem o efeito desejado. O plano de reestruturação política, de transparência política denominado Glasnost, trazia a ideia de promover uma democratização no molde ocidental para o país, de pluripartidarismo, de diminuir a censura, a repressão, de dar mais liberdade política para as pessoas que lá viviam. Do ponto de vista econômico, a perestroika foi adotada como uma política de abertura econômica, em que o Estado deixava de ser o único produtor dentro do país. Ou seja, aquele monopólio estatal típico do socialismo ele desapareceria. E aí a entrada de empresas estrangeiras seria permitida, os investimentos que o Estado fazia na área militar, na indústria de base, seriam canalizados para o setor de bens de consumo para tentar coibir um pouco, né, ou combater um pouco essa questão da defasagem tecnológica, essa questão das crises de desabastecimento. Mas isso não surte o efeito esperado. E que tipo de efeito acaba surtindo? De aumento da insatisfação, pela percepção de como estava ruim a situação do país. E se a gente lembrar, o que era a União Soviética? Era uma união de diversas repúblicas de grupos étnicos distintos. Esses grupos étnicos vão começar a se manifestar, vão querer romper com as amarras da União Soviética. E pouco a pouco essas rivalidades étnicas vão sendo transformadas em movimentos separatistas em relação à União Soviética. Mesmo antes do fim da União Soviética, já havia uma tensão muito forte de nações quererem essa separação para criarem, né, os seus próprios rumos, tomarem aí os seus próprios caminhos. E é justamente por conta desse desejo de muitos grupos étnicos de terem aí o seu próprio caminho que surge, antes mesmo do final da União Soviética, mas no mês de dezembro de 1991, a Comunidade dos Estados Independentes. Só de curiosidade, tá, pessoal? Não precisa ficar guardando essas datas. O Tratado de Minsk, que dá origem à Comunidade dos Estados Independentes, é do dia 8 de dezembro de 1991. O fim da União Soviética formalmente acontece dia 26 de dezembro desse mesmo ano. Quer dizer, pouco antes do final da União Soviética já se tinha a ideia da Comunidade dos Estados Independentes. E por que seria criado esse organismo? A ideia é países que se tornassem independentes da União Soviética não precisariam romper todos os laços que tinham com as demais nações. Como assim, Morrinho? Eu quero me tornar independente da União Soviética, mas eu vou romper todos os laços econômicos, todos os laços militares? Não, eu vou manter esses laços econômicos e militares mesmo com a minha independência política. Então, esses países, num primeiro momento, vão manter uma profunda relação comercial, vão manter uma profunda relação militar, vão utilizar, num primeiro momento, a mesma moeda, que era o rublo, e aí, pouco a pouco, esse bloco, né, ou esse conjunto de países, foi cada um se organizando da maneira como bem entendia,
ou bem queria se organizar. Mas quais são esses países que compunham, quais eram, perdão, esses países que compunham a comunidade dos Estados independentes? Basicamente, todas as antigas repúblicas soviéticas, com exceção de 3 nações. Essas 3 nações que eu vou apontar aqui no mapa para vocês. Em roxo, o território da Estônia, em laranja, o território da Letônia e em verde, o território da Lituânia. São 3 nações banhadas pelo Mar Báltico, 3 nações que decidem não se aproximar da comunidade dos Estados independentes, mas sim começar a se aproximar da União Europeia, da qual hoje eles fazem parte. Mas, Morrinho, tirando esses 3, quem fez parte, então, da comunidade dos Estados independentes? Aqui eu gosto de trabalhar por regiões. Uma região sozinha vai ser a Rússia, pela extensão do seu território. Aí a gente tem uma região que fica no extremo leste do continente europeu, que a gente chama de periferia leste. É essa região que eu estou circulando aqui para vocês. Onde eu encontro a Bielorrússia, ou Belarus, que é um país que hoje passa por uma tensão política significativa por conta de um governo extremamente autoritário. A Ucrânia, país que se envolveu recentemente em conflito com a Rússia, que a gente vai analisar essa situação. E um país pouco expressivo, que é a Moldávia. Beleza. Essa é a região que a gente chama de periferia leste do continente europeu. Outra região, que eu vou apagar a periferia leste, que a gente pode destacar, é a região da Transcaucásia ou região do Cáucaso, que a gente encontra outros 3 países. A Geórgia, que no ano de 2008 se envolveu em conflito com a Rússia, que a gente vai analisar ainda nessa aula, a Armênia e o Azerbaijão. Região essa do Cáucaso, que é extremamente importante em combustíveis fósseis. Também vou comentar isso ao longo da nossa aula. E aí tem uma última região, já no continente asiático, que eu vou circundar em preto, que a gente chama de Ásia Central. E na Ásia Central a gente destaca, então, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tadiquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, e são esses mesmo. Eu achei que eu tinha esquecido de algum. Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tadiquistão e Quirguistão, também chamado de Quirguízia. Bom, eu tenho que ficar decorando o nome desses países de forma alguma, pessoal. Não se preocupem com esse tipo de situação. Até porque trago essa última informação para vocês. Se a gente pensar na importância da SEI hoje em dia, não é um bloco econômico importante, não é uma aliança militar importante. Hoje, o que a gente percebe nessa região é uma tentativa do governo russo construir um bloco econômico nessa região chamado de União Eurasiana, mas que ainda está muito mais no papel do que colocado na prática, coisa que para os próximos anos talvez possa se desenvolver. Então, sei de alguma forma, não é um conteúdo tão pertinente para os principais vestibulares. Vamos analisar agora, então, o principal herdeiro da União Soviética, ou a principal nação herdeira da União Soviética. Vamos fazer análise da Rússia, que é aí uma das nações emergentes dentro dessa nova ordem mundial. Para começarmos, então, essa nossa análise a respeito do território russo e de sua geografia, trago algumas características gerais que são interessantes a gente olhar. Primeira característica geral diz respeito à extensão desse país. Hoje é o país mais extenso do nosso planeta, com um pouquinho mais do que 17 milhões de quilômetros quadrados. Tomando o Brasil como referência, o Brasil tem 8 milhões e meio, quer dizer, são 2 vezes o tamanho do território brasileiro. Em termos populacionais, apesar do território muito extenso, também temos uma população absoluta bem significativa. Temos o 9º país mais populoso da Terra, com um pouco mais aí do que 145 milhões de habitantes. De novo, comparando com o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, mais ou menos 2/3 aí da população russa, 2/3 da população brasileira equivale à população russa. Lógico, na hora que eu faço a divisão dessa população absoluta pela área, eu vou perceber uma densidade demográfica bem mais baixa, cerca aí de 9 habitantes por quilômetro quadrado, se fosse uma distribuição homogênea, mas a gente sabe que isso não acontece.
vamos perceber que nesta porção do território russo, junto ao continente europeu, existe uma concentração populacional mais significativa, em especial nesse eixo aqui, ó, entre as duas principais cidades desse país, a capital Moscou e a cidade de São Petersburgo. Já nesta porção mais ao norte, região da Sibéria, nós temos um grande vazio demográfico, porque à medida que a gente se aproxima do norte do território russo, as temperaturas se tornam mais baixas, estamos falando de uma região que está ao norte do Círculo Polar Ártico, quer dizer, o rigor térmico torna essa região um grande vazio demográfico. Beleza? Então, bem facilzinho aí a gente perceber como se dá a distribuição da população dentro desse território. Pensando na geografia física, tá? Retomar alguns conteúdos que nós já trabalhamos. Pensando no relevo, conteúdo lá do comecinho do ano, posso destacar 4, na verdade, unidades de relevo. Deixa eu só apagar aqui o que tem no mapa, para não ficar muito confuso vocês enxergarem. A primeira unidade que eu acho importante vocês terem em mente é essa que eu aponto com uma seta, os Montes Urais. Por mim, eu guardaria só essa, tá? Os Montes Urais, eles dividem o território russo em sua porção europeia e sua maior porção situada no continente asiático. Só isso, Morrinho? Não. A gente pode destacar também essa região dos Montes Urais por conta de jazidas minerais nessa região que abastecem a indústria do território russo, também herdeira, lógico, né, da antiga indústria da União Soviética. Segunda unidade e terceira unidade importante, eu destaco para vocês por conta de jazidas de petróleo e gás natural. Essa região próxima ao Mar Cáspio, na verdade, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, que a gente chama de depressão caspiana, e esta porção central do território russo, que a gente chama de planície da Sibéria Ocidental, mas que a gente pode chamar tranquilamente de planície siberiana. O que a gente vai perceber aqui é uma grande rede de dutos partindo dessa região para abastecer o continente europeu, para abastecer o continente asiático, e que acaba sendo essa fonte, essa rede de dutos, uma importante fonte de receitas para o território russo. A venda hoje de combustíveis fósseis é extremamente importante para sustentar a economia desse país. E aí você que é esperto, que acompanha bem as nossas aulas, já tem noção de que é uma riqueza então limitada, porque nem sempre vai ser possível explorar essas riquezas dentro desse território, já que petróleo e gás natural são fontes não renováveis de energia. E aí um último destaque que eu posso trazer para vocês dentro dessa geografia física, dentro do relevo, vai para essa grande extensão antes dos Montes Urais, que é a área da planície russa. Planície russa que já foi palco de invasões das tropas napoleônicas, das tropas nazistas, de grandes contra-ataques do Império Russo, da antiga União Soviética. Então, não só apenas palco de grandes batalhas militares a planície russa, mas do ponto de vista econômico, uma importante área agrícola do país. Encontramos um solo de grande fertilidade, chamado solo de Chernozion nessa região, com bastante humus, com uma cor bem escura, que permite aí o cultivo de cereais com bastante destaque nessa região, como no próximo slide depois a gente vai ver nos aspectos econômicos desse país. Olhando para a hidrografia, apenas um rio de grande importância eu vou destacar para vocês. Não que só exista um rio dentro desse país, pelo amor de Deus, gente? Mas vou destacar um rio só. Esse rio é o rio Volga, que corta essa região aqui da planície russa e que corta algumas partes planáuticas também. Por isso, seu grande aproveitamento econômico. Dele é possível gerar energia elétrica, dele é possível a navegação, o abastecimento das áreas rurais, abastecimento de áreas urbanas, o lazer, a pesca, quer dizer, há uma infinidade aí de possibilidades de se aproveitar economicamente. E do ponto de vista da sua extensão, ele se destaca não só por ser o mais extenso do território russo, mas o mais extenso de todo o continente europeu. Aquelas provas de vestibulares lá dos anos 90
pediam esse tipo de informação com bastante intensidade. Hoje, turma, isso é mera decoreba, tá? Eu não vejo necessidade de vocês memorizarem esse tipo de informação. Do ponto de vista de clima e vegetação, para a gente fechar aí esse panorama dos aspectos naturais, divido a Rússia em 3 partes. Uma porção ao norte, uma porção central e uma porção ao sul, como se fossem 3 grandes faixas do ponto de vista latitudinal. Vou colocar aqui essas linhazinhas delimitando essas 3 faixas. O barulhinho que está fazendo aqui é do mouse, tá, turma? Bom, o que a gente vai encontrar no norte? Norte, região aí de grandes latitudes, áreas bem afastadas da linha do Equador. Só podemos encontrar o clima polar. E vimos que o clima polar, marcado por baixíssimas temperaturas ao longo do ano, ele é acompanhado por uma vegetação que, quando aparece com o degelo no curto verão, é a vegetação de tundra. Grandes chances, turma, de se associar à destruição da tundra pelo aproveitamento mineral ao norte do território russo. Nessa porção central, onde a gente encontra, por exemplo, a cidade de Moscou, a gente encontra um clima temperado frio, ou seja, tem características de clima temperado, só que médias térmicas mais baixas. Então, o verão é um verão mais ameno, o inverno é um inverno muito rigoroso. A gente tem as 4 estações bem definidas. Tá? Vale lembrar, então, que ao longo dessas 4 estações bem definidas, as temperaturas médias são puxadas para baixo. Nessa região, a taiga, ou floresta boreal, ou floresta de coníferas, é a vegetação predominante, que se trata, no caso da Rússia, da maior floresta em extensão do planeta. Morrinho, inclusive, maior do que a floresta amazônica? Sim, a floresta amazônica é a maior floresta pluvial, tropical do nosso planeta, e não a maior área florestal do nosso planeta, porque esse título cabe aí à taiga em território russo. Mais ao sul, encontramos uma variação também do clima temperado, o clima temperado continental, onde a continentalidade é um fator importante. Então, a gente vai perceber que as diferenças térmicas entre o verão e o inverno são diferenças significativas, que a quantidade de chuvas é uma quantidade de chuvas relativamente menor. E em função dessas condições de temperatura e umidade, a gente encontra uma vegetação formada basicamente por gramíneas, mas gramíneas um pouco mais ressecadas, que nós chamamos de steppes, que tem alguma utilidade, sim, a possibilidade de ser utilizada como pastagem natural para a criação de animais nessa região, ou de eventualmente ser substituída por áreas agricultáveis. Beleza? Gente, acho muito difícil esse tipo de cobrança nas principais provas, mas de qualquer forma é legal que vocês estejam bem preparados. Beleza? No próximo slide, a gente vai olhar para as características econômicas desse país. Ao analisarmos a economia da Rússia, é sempre muito importante a gente lembrar que a Rússia é a grande herdeira da União Soviética. E enquanto herdeira da União Soviética, ela herda não apenas o parque industrial que eu coloquei agora no slide para vocês, mas ela herda também os combustíveis fósseis, os recursos minerais que existem nessa região, herda também boa parte do espaço agricultável que existe nessa região. Mas vamos analisar todos esses aspectos um pouco mais especificamente. Quando eu penso na indústria que havia se desenvolvido na União Soviética, vimos no primeiro slide que o governo da União Soviética priorizou muito o setor de base. Priorizou o setor de base porque era um setor que abastecia as necessidades da indústria armamentista ou bélica e aeroespacial. E que hoje, quando a gente olha para o território russo, o setor bélico e aeroespacial ainda são setores fortes e competitivos nessa economia. E que aquela indústria de base que já fornecia esses insumos para os setores bélico e aeroespacial continuam sendo indústrias muito fortes. Então, a gente está pensando na metalurgia, quer dizer, no lidar com os minerais metálicos e transformá-los em ligas metálicas, indústria siderúrgica ou a siderurgia, que é a atividade que fabrica o aço,
super importante na produção de máquinas, equipamentos militares, armas, equipamentos de transportes, aeronaves, foguetes, e a indústria mecânica, que é a indústria de maquinário mesmo, que é empregado em atividades industriais. Do ponto de vista das jazidas minerais, como o território russo é muito extenso, né, é um território que tem uma grande disponibilidade de jazidas minerais. E entre as jazidas minerais que a gente pode destacar, a gente destaca os combustíveis fósseis. Destaque, turma, para essa região, que eu já tinha falado para vocês, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, região do Cáucaso, que também aparece aqui nesse segundo mapa, com rede de óleos, de oleodutos e gasodutos, e a região da Sibéria, onde são explorados esses recursos para o fornecimento desses mesmos recursos através de dutos para o mercado asiático, hoje em especial para o mercado chinês. Há um gasoduto construído nessa região, que vem sendo construído nessa região, chamado Gigante da Sibéria, que aproximou bastante os interesses russos e chineses em torno desse recurso natural. Já do ponto de vista da agropecuária, a agricultura tem bastante destaque. Não é o grande celeiro agrícola da comunidade dos estados independentes, tá? Quem tem esse papel de grande celeiro agrícola é a Ucrânia. Mas o fator que leva a Ucrânia a ser celeiro agrícola e que torna a agricultura muito forte na Rússia é o mesmo, é o solo de Chernozion, solo de cor escura, com uma grande quantidade de matéria orgânica, fruto da decomposição da vegetação dessa região, que é a vegetação de estepes, que quando chega o inverno é coberta de neve e acaba se decompondo, e esse material decomposto acaba se somando ao solo. Então, por milhares e milhares de anos, esse processo aconteceu e tornou esse solo extremamente fértil. O que se cultiva? Muitos cereais, porque os cereais se adaptam muito bem às condições climáticas dessa região, que são condições de climas mais frios que a gente encontra. Então, produção de trigo, de aveia, de centeio, de cevada é muito forte. Há uma produção de beterraba, em especial para a produção açucareira, e há uma produção de girassol, principalmente para a produção de óleo, que vai ser utilizado aí na preparação de alimentos. Quer dizer, temos uma agricultura que, se não satisfaz as necessidades plenas de toda a população russa, pelo menos supre boa parte dessas necessidades. O que a gente não vai encontrar dentro do território russo? Cultivos de gêneros tipicamente tropicais, porque o clima não permite que isso aconteça. E aí os russos são obrigados a importar esse tipo de produto. Beleza? O Brasil, inclusive, aparece aí como um potencial fornecedor desses produtos agrícolas para os russos. Joia? No último slide da nossa aula, que é o próximo, a gente fala um pouquinho mais sobre a geopolítica desse país. Quando abordamos aspectos geopolíticos de um país, é muito comum os vestibulares cobrarem quando esses aspectos geopolíticos são atuais, são recentes. O que não é o caso da Rússia, que a gente vai trabalhar agora. Do ponto de vista desses aspectos geopolíticos, o que chama bastante atenção são movimentos separatistas que aconteceram dentro ou fora da Rússia, mas que envolviam de alguma forma a população russa ou o governo russo. Então, o que eu posso trazer de importante para vocês? Um primeiro envolvimento que a gente tem, não necessariamente um primeiro, mas um importante envolvimento que a Rússia vai ter em conflitos separatistas após o final da União Soviética, vai acontecer com a Geórgia, em que um estado georgiano denominado Ossétia do Sul, no qual eu mostro no mapa a localização geográfica do mesmo, desejava se separar da Geórgia, se unificar a um estado russo chamado Ossétia do Norte e passar a fazer parte do território russo. Houve uma repressão muito forte do governo georgiano nessa região da Ossétia do Sul, e o governo russo, para defender a população de origem russa que vivia na Ossétia do Sul, entrou em conflito com a Geórgia. Esse conflito durou basicamente um mês, o mês de agosto do ano de 2008. Nos vestibulares de 2008 para 2009, houve abordagem desse conflito, e desde então, nenhuma outra abordagem foi feita. Logo, quando a gente olha para essa situação de Geórgia e Rússia,
não é uma situação com a qual hoje a gente precisa se preocupar. Ô Morrinho, por que a Geórgia não deixou que a Ossétia do Sul se anexasse à Ossétia do Norte e se tornasse uma região independente? Porque existe um outro estado que pertence à Geórgia, chamado Abecásia, que também almejava sua independência. E se uma região se tornasse independente, automaticamente a outra iria sugerir também o seu processo de independência. Então, para manter a integridade territorial, para manter, a segurança de exploração econômica de todo esse território, nenhuma região acaba se tornando independente. Um segundo caso, muito análogo a esse que acontece entre Rússia e Geórgia, acontece entre Rússia e Ucrânia. É algo mais recente, algo que teve seu apogeu nos anos de 2011 e 2012, e que também foi explorado pelos vestibulares desse ano, bem como em 2013, até 2014 mais ou menos, algum tipo de exploração nos vestibulares esse assunto teve. O que aconteceu dentro da Ucrânia é que a Ucrânia se dividiu entre uma porção que defendia uma maior aproximação com a União Europeia, de inclusive ingressar na União Europeia, e de uma outra parcela do território ucraniano, mais ao leste do território ucraniano, que desejava se aproximar da Rússia, aproximar-se não só na tentativa de formação do bloco União Eurasiana, mas até mesmo de se separar da Ucrânia e se tornar parte do território russo. Então, quando a gente olha para esse mapa aqui embaixo, a gente tem esta porção ao leste do rio Dníper, que é uma área de maior participação de população de origem russa. E, em especial, esta região, que é a região da Crimeia, é uma região que se declarou independente da Ucrânia e passou a fazer parte do território russo. Os russos, no entanto, não conseguiram grande aceitação internacional nessa sua anexação da Crimeia. A população da Crimeia de origem russa aceitou esse processo sem grandes percalços, até porque era desejo dessa própria sociedade. Agora, Morrinho, qual é o grande interesse que a Rússia tem na região da Crimeia? Não só a possibilidade de passagem de redes de dutos de gás ou de óleo por essa região, abastecendo o continente europeu, mas principalmente pelo fato da Crimeia ser uma península junto ao Mar Negro. E o Mar Negro é um acesso, turma, em direção ao Mar Mediterrâneo, que não congela. Então, é uma grande saída pensando no acesso ao Atlântico, no acesso ao Oceano Índico, a partir do sul do território russo, que seria essa região da Crimeia. Beleza? Há uma base militar nessa região, chamada Sebastopol, do qual, mesmo dentro do território ucraniano, era a Rússia quem tinha controle sobre a mesma. Então, é uma situação que hoje também não se questiona mais, mas que houve um momento em que esse era um assunto bastante importante. A terceira e última situação que eu quero trazer para vocês é uma situação mais antiga do que essas duas, e ainda menos provável de aparecer nos principais vestibulares, de uma área separatista dentro do território russo, que é a região separatista da Chechênia, a qual eu circulo aqui em preto para vocês e pinto em amarelo. Região da Chechênia, turma, localizada ao sul do território russo, nessa região que fica entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, super rica em fontes fósseis de energia, também na passagem de oleodutos e gasodutos, é uma região que, do ponto de vista étnico, é diferente do resto da Rússia. A Rússia tem uma população de origem eslava, onde a religião cristã ortodoxa acaba sendo predominante. Essa região da Chechênia é uma região de maioria muçulmana e é uma população onde uma região, onde a população tem traços físicos muito semelhantes aos dos asiáticos. Bom, qual era o interesse dos chechenos? A independência política por conta dessa diferença cultural, dessa diferença física também que se apresentava em relação aos russos. Mas por que a Rússia não permitiu essa independência? Porque outros estados poderiam almejar o mesmo, e o território russo poderia ser muito mais fragmentado. Mas principalmente, pessoal, porque por esse território da Chechênia, nós temos a passagem de dutos de gás e de petróleo, e que é uma riqueza muito importante e que não pode ficar sem o domínio dos russos, já que eles são muito dependentes desse recurso.
Acho muito pouco provável ser cobrado pelos principais vestibulares, mas caso tenha alguma questão a respeito desse assunto, vocês têm capacidade de responder. Beleza? Façam exercícios, esclareçam suas dúvidas e contem comigo. Grande abraço, se cuidem, até um próximo encontro, gente. Tchau, tchau.